boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para iniciar a segunda aula atividade da disciplina Raciocínio Lógico e Matemático. E com isso nós vamos resolver na noite de hoje a proposta das atividades que a professora conteudista preparou para a gente, tá certo? Então, olha só, antes de começar, eu gostaria de ler uma frase para vocês de Descartes, de 1637. Duvidar e jamais tomar como verdadeiro algo que não seja evidente. Então, aí nós vimos aí o posicionamento de um importante filósofo a respeito de duvidar das coisas, isso é importante, e a matemática, através da disciplina de raciocínio lógico, ela vai nos permitir fazer algumas análises das informações que são passadas para a gente. Então, eu sempre tento identificar qual é a razão de uma determinada turma estudar uma disciplina específica. Então, por que estudar lógica matemática? Após o estudo sobre a dialética, que é a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar, o raciocínio lógico matemático ele vai organizar os argumentos em verdadeiro ou falso e depois analisar e encontrar a melhor opção, a melhor solução, tá? Então, olha só, para que a gente possa iniciar nossas atividades, quais são os 3 princípios lógicos clássicos, tá? O primeiro deles, o princípio da identidade, garante que uma proposição é igual a si mesma. Isso parece estranho em primeiro momento, mas do ponto de vista formal é necessário garantir. Então, espera aí. Vamos aceitar como verdade, depois a gente faz o teste. O princípio da contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa. Então, você tem lá uma proposição, ou ela tem ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Ela não tem uma terceira via, dizendo, ó, ela é mais ou menos, né? Ela é meio certo, meio errado. Não tá. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. E por isso nós temos aí também a opção de a terceiro princípio, que é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira opção. Então, com base nesses conhecimentos, nós podemos aplicar as regras que determinadas funções matemáticas, né, existem para que possamos chegar no resultado. Lembrando que quando eu trato a respeito de matemática, as partes lógicas da vida, né, porque o resultado é exato, nós temos que pensar o seguinte, nós já somos muito privilegiados porque alguém já pensou tudo isso para a gente e basta nós obedecermos as regrinhas e fazer a coisa certa, tá? Um exemplo, a gente tinha lá uma regrinha em português, o M antes de P e B, certo? A gente aprendeu isso lá no nosso no Fund 1, né? No ensino fundamental. Então, tem as regrinhas que estão em português que a gente está mais habituado, e a matemática também, basta nós conhecê-las, e aí aplicar que dá tudo certo. Lembrando, eu gostaria também de, neste momento, né, dessa disciplina, ter um combinado com vocês. O que seria esse combinado? Você ter a responsabilidade de assistir a pré-aula anteriormente. No dia da teleaula, hoje, primeiro vocês têm aula atividade comigo e depois a teleaula com a professora conteudista, que você revisasse esse material, né, assistisse mais uma vez para que você pudesse sanar suas dúvidas, tá? Então, o primeiro exercício diz o seguinte, leia a seguinte sentença, Pedro é alto e baixo.
A sentença anterior está contradizendo qual princípio da lógica, tá? Então, olha só, ou ele é alto, ou ele é baixo, certo? Ou essa afirmação é verdadeira, ou essa afirmação é falsa. Ele não pode ser as duas coisas. Então, olha só, ele está ferindo, né? Contradizendo o princípio da não contradição, que é o segundo princípio que eu colei a colinha para vocês, porque uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou uma proposição é falsa ou ela é verdadeira. Não tem como ser falsa e verdadeira, tá? E lembrando que a terceira opção a gente exclui. O que isso quer dizer? Que uma proposição, ela só pode ser falsa ou verdadeira. Ela não pode ser mais ou menos falsa, mais ou menos verdadeira, tá bom? Aí já vamos para a segunda pergunta. Eu acho que essa daqui foi super de boa, basta fazer uma revisãozinha teórica que nós conseguimos entender a questão ali. Deixa eu ver se eu consigo colar de novo aqui, Ctrl V. Pois bem, a segunda pergunta diz o seguinte: sejam as seguintes frases: a expressão x mais y é positiva. É válido que 4 mais 3 é igual a 7. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. O que é isto? Tá? Então, nós vamos analisar as proposições. Tá? Aí eu coloquei umas regrinhas aqui. Tá? Quando é uma proposição simples, nós vamos representá-la, por exemplo, por uma letra minúscula, certo? E quando for uma proposição composta, a gente representa ela por letra maiúscula, tá? Então, aqui as duas regrinhas que nós já aprendemos. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser validado como falso ou verdadeiro, e ela é fechada e ela tem um sentido completo. Então, depois que nós analisamos essas 4 frases aqui, vamos ler o que o exercício está pedindo. Determine quais as frases apresentadas podem ser classificadas em preposições, justificando a sua resposta. Então, eu coloquei alguma regrinha aqui, ó. É uma sentença declarativa, fechada e de sentido completo. Então, a expressão x mais y é positiva, tá? Então, o que nós encontramos nessa proposição aqui? Olha, apesar de declarativa, não tem sentido completo, visto que não são conhecidos os valores assumidos por y e x, logo não é uma proposição, porque está faltando, por exemplo, a expressão x mais y igual a 2 é positivo. Aí teria o sentido completo, só que da forma que está descrito aqui, ela não tem esse sentido completo aqui, embora ela seja declarativa, ok? A segunda afirmação: é válido que 4 mais 3 é 7? Bom, vamos lá. Ela é uma proposição declarativa e apresenta um pensamento de sentido completo, logo pode ser classificada como uma proposição. Então, ali está no sentido completo, então essa sim é uma proposição, tá? A de baixo aqui, a 3. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira, em determinado campeonato, em determinado período, enfim. Olha só, ela é também declarativa, apresenta um pensamento de sentido completo, logo ela também pode ser classificada como uma proposição. Ok. O que é isto? Eu estou fazendo uma pergunta, né? O que é isto? Então, é uma interrogativa, né? Portanto, não é declarativa, logo a 4 não é uma proposição. Por quê?
tem mais algumas regrinhas que eu gostaria de revisar aqui. A proposição, ela é uma sentença declarativa de sentido completo e fechado. Verdadeiro, e que pode ser validado como falso ou verdadeiro. Pois bem, aqui a questão de uma proposição simples eu represento como minúsculo, uma proposição composta eu represento como maiúsculo. Agora, outra questão que eu ainda anotei a regrinha aqui, mas acabei não falando, ainda deixei para falar agora. O não, tá? Por quê? Porque eu coloquei assim, ó, quando está um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação, isso daqui não pode ser considerado uma proposição. Por isso que eu coloquei aqui não, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, porque não é possível atribuir um valor lógico, logo não identifica uma informação clara. E no caso aqui a proposição, a frase 4, ela fala o seguinte: o que é isto? Eu estou fazendo uma pergunta e eu não estou declarando, não é uma sentença declarativa. Por isso, ela também não é uma proposição. Até aqui, sobre as proposições. Tem alguma pergunta? Eu posso passar para a próxima pergunta, para a próxima questão? Bom, eu acredito que sim, porque se ninguém disse nada é porque está tudo tranquilo. Deixa eu pegar aqui então o terceiro exercício. Opa. Só um minutinho que eu estou copiando para lá para que a gente possa ver aqui. Porque eu já tinha feito isso anteriormente, mas o texto ficou muito distorcido. Então, sem qualidade, eu faço de novo. O importante é que nós conseguimos enxergar o conteúdo da matéria, né? O exercício. Pois bem, coloquei aqui ampliar, ampliar e ampliar. Não dá mais, só um aqui. Então, pessoal, vamos então começar agora a terceira questão. Vou ler e depois vamos fazendo passo a passo dela, tá? Então, a terceira questão diz o seguinte: olha só, deixa eu trocar o pincel aqui, que isso eu não gostei. Pois bem, identifique entre as opções a seguir aquela que corresponde a uma proposição composta que assume exatamente dois valores lógicos e dois valores verdadeiros para que todas as possíveis atribuições de valores lógicos para as proposições simples M e N, justificando sua resposta. Então, o primeiro passo, tá? Vamos entender o que significa os conectivos lógicos. Porque nada mais é quando, nesse exercício, nós vamos trabalhar com a tabela verdade. Nós vamos transcrever uma informação em formato lógico e, com isso, validar as possíveis questões se isso é verdadeiro ou falso, tá? Primeiro, vamos conhecer quais são os conectivos lógicos. Então, eu tenho um conectivo lógico de conjunção. O conectivo lógico de conjunção é o e ele é representado pelo acento circunflexo. Então, olha só, o e, né, que a gente fala, por exemplo, Carlos é médico e Patrícia é enfermeira. Então, eu uso o conectivo e, certo?
Como que eu represento isso? Eu represento isso com sinal de circunflexo. A disjunção inclusiva, ou, tá? Então, o ou eu vou representar com o símbolo, a letra V. Como nós vamos trabalhar com o condicional, então eu vou pular o exclusivo aqui, mas tem o ou quando eu excluo. Ou é um ou o outro, não pode ser jamais os dois. Tá certo? O bicondicional, tá? Eu vou representar ele com, ele pode ser o se ou o então, e eu represento ele com uma setinha para a minha direita. E tenho o bicondicional se e se somente se, que eu represento ele com uma setinha de duas pontas, tá? Uma setinha dupla. Isso daqui nós usamos isso aqui no logaritmo. Lembra que era, né, validava o logaritmo ali? E tenho ali também o conectivo lógico de negação, o não. Então, eu represento ele com o sinal de til, tá? Então, para cada uma dessas proposições aqui, M e N, né? Nós vamos fazer a tabela verdade. A letra A aqui, como que a gente lê, tá? Eu vou identificar primeiro qual que é o meu conectivo lógico. O meu conectivo lógico não é esse Vzinho aqui, então a letra A está dizendo para mim assim, ó, M ou, né, ó, o conectivo lógico do Vzinho, M ou não N, porque vocês estão vendo o asterisco aqui, o til antes do N, tá? Então, essa primeira sentença aqui, eu leio ela de que forma? M ou não N, tá? Onde o conectivo V, que é esse daqui, é o conectivo principal, porque o N aqui, entre parênteses, precedido do sinal de til, o til é um conectivo também lógico, só que pelo fato dele estar entre parênteses, ele não é o principal. E qual que é a dica? Iria falar isso um pouquinho para frente. Qual que é a dica do negação? Tá? Se, por exemplo, tá verdadeiro, a negação dele é falso. Se está falso, a negação dele é verdadeiro, tá ok? Então, a primeira alternativa aqui, a letrinha A, tá? Nós vamos fazer para cada proposição a construção da tabela verdade. E aí, esse enunciado que está aqui no exercício, eu vou querer encontrar o quê? Está falando aqui, ó. Qual dessas preposições aqui, proposições, vai apresentar dois valores falsos e dois valores verdadeiros. Eu poderia dizer para vocês, ó, é a letra E, vamos para o quarto exercício. Só que não é bem por aí, não é assim que funcionam as coisas, tá? Então, vamos entender passo a passo cada uma dessas proposições aqui. Então, a primeira aqui, que é M ou não N, né, que são duas proposições simples, está representada aqui na tabela verdade. Tá aqui a tabela verdade. Mas essa primeira tabela, né, essa primeira letra A, eu fui desmistificando ela, tá? Primeiro, nós vamos analisar essa questão aqui, ó, essas duas colunas, ok? Essas duas colunas, elas estão, eu coloquei elas aqui embaixo para que vocês pudessem verificar aqui, tá? Então, olha só, isoladamente, cada proposição pode ser, tá?
o M, né? Ó, eu tenho a proposição M e a proposição N, ok? A proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Lembra que eu falei? Ela só pode ser verdadeira ou falsa. Ela não pode ser meia falsa, meia verdadeira. Só existe essas duas maneiras, tá? E a mesma coisa com a proposição N. Ela também pode ser verdadeira ou falsa. Aí, para que nós pudéssemos construir essas duas primeiras colunas da tabela verdade, quais são as possíveis combinações de valores lógicos? Aí eu coloquei uma dica aqui, ó, possíveis. Ele é 2 elevado a n, que 2 vezes 2 é igual a 4, onde n é o número de proposições. Então, eu coloco 2 aqui, n. Quantas proposições eu tenho? Eu tenho uma, duas. Então, 2 elevado a 2, eu tenho, então, 4 variações. Se fosse 3 preposições, certo? 3 preposições, n, então seria 2 elevado à terceira, que daria 8 combinações, ok? No caso, como eu tenho duas proposições, eu sei que as possíveis combinações são 4, tá? Então, olha só. Qual é a primeira? Ó, a proposição M e N. Na primeira linha, vocês concordam comigo que está verdadeiro, verdadeiro? As duas proposições são verdadeiras. Coloco aqui a segunda combinação, verdadeiro e falso. A primeira proposição, aqui pessoal, corrige para mim, é proposição, tá? Isso foi na hora de digitar que eu acabei digitando errado. A primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira combinação, falso e verdadeiro. A primeira combinação é falsa, proposição é falsa e a segunda é verdadeira. E na quarta combinação eu tenho as duas proposições falsas. Então, até aqui, nessa parte aqui, ó, nós entendemos o que aconteceu nessas duas colunas aqui. Agora, nós vamos entender o que é essa coluna aqui. Qual que é o título dela, tá? O título dela não está falando assim, ó, da coluna. Opa, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Ctrl Z. Não está assim, ó. Contrário, não de N, né? O til aqui. Não é isso que vocês estão vendo aqui? Então, o que isso quer dizer? Essa coluna aqui, N seria essa coluna aqui. Contrário de N é não N. Como que a gente vai, então, montar entender essa terceira coluna aqui? Simples. Se é o contrário, se negação é o contrário, é só eu inverter. Por exemplo, N nessa primeira linha é verdadeiro, eu vou passar falso. N aqui é falso. O contrário de N é verdadeiro. N, verdadeiro. Contrário de N, falso. N é falso. O contrário de N é verdadeiro. Então, o N contrário de N é o quê? É o contrário de N mesmo. É só inverter, né? Dica, eu inverto o valor da posição. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição N verdadeira, o não de N é falso. É só eu inverter. Simples assim, tá? Então, se a proposição é verdadeira, a negação dela, o valor lógico é falso. Se uma proposição é F, a negação dela, o valor lógico é verdadeiro. Então, é só inverter, ok? Então, neste passo aqui, nós entendemos a terceira coluna, certo? E agora, nós vamos entender aqui a terceira coluna, a quarta coluna. Vou descer aqui para que a gente possa entender, tá? Quando aqui está dizendo o quê?
Qual que é o título dessa coluna? Como que a gente lê isso daqui? Espera aí, deixa que eu passei em cima. Como que a gente lê isso daqui, ó? Nós lemos de que maneira? Proposição N, M, e vamos ver o que que é aqui, ó. Ou, tá vendo, ó? Ou não N, certo? Porque tem aqui, ó, não N. Então, qual que é a regrinha para isso daqui, tá? Para essa coluna aqui, ó, tá? Eu vou, dentro da regrinha, eu estudei lá, eu identifiquei que é o seguinte, é verdadeiro quando o ou aqui, quando pelo menos uma das preposições é verdadeira. Então, ó, verdadeiro e falso. Verdadeiro. Tem que ser pelo menos uma verdadeiro. Sempre tem duas proposições, mas uma tem que ser verdadeiro. Aqui, as duas são verdadeiros, então vai ser verdadeiro. As duas são falsas. Opa, nenhuma é verdadeira, então aqui é falso. E a última opção é falso e verdadeiro. Poxa, uma tem que ser verdadeira, mas não está na primeira coluna, não tem problema. Tendo uma verdadeira, automaticamente ela já é verdadeira também. Então, essa primeira combinação aqui, ela apresenta o quê? Os valores V, V, F e V. Diferente das duas combinações que está falando no exercício aqui, tá? Então, a letra A nós já sabemos que não é mesmo, tá? Agora, eu vou fazer a alternativa B, que está aqui, ó. Que a gente lê o quê? M e N, tá? Por que eu sei que é isso? Qual que é o meu conectivo lógico? Não é o sinalzinho de circunflexo, então eu entendo que esse daí é uma conjunção E, tá? Então, vamos fazer a letra B agora. Analisar o resultado. Vocês podem observar que nós vamos analisar as opções até encontrar isso daqui, no final, nessa última coluna aqui, ó, tá? As combinações, tá? Nós já sabemos que podem ser 4, então isso daqui tá igualzinho a tabela verdade anterior, tá? Então, essas duas colunas aqui são as duas possíveis combinações das proposições N e M, tá? Aqui tá falando o quê? Nessa coluna aqui, ó. M e N são V se as duas forem verdadeiras. Então, essa é uma regrinha para conjunção lógico E, tá? Então, para ser verdadeiro, eu tenho que obedecer essa regrinha aqui. Elas vão ser verdadeiras se vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Não é mais não valida aquela regra anterior. E aí nós vamos comparar linha por linha e nós vamos identificar que só na primeira linha aconteceu a ocorrência de duas verdadeiras. Então aqui vai ser verdadeiro, as demais falsas, tá? Aqui está falando assim, negação de M e N, ou seja, ao contrário disso daí, tá? Então, olha só, qual que isso daqui foi o que a gente chegou. Qual que é o contrário disso, tá? Eu só vou inverter. Se está falando que é o não dessa coluna, eu só vou inverter. O que está verdadeiro eu passo falso, o que está falso eu passo verdadeiro. E com isso eu tenho 4 sequências aqui, que é F, V, V e V, que não é o que está passando no exercício aqui ainda. Então, a letra B também não é verdadeira, tá? A letra C,
Está falando do seguinte: não de M e não de N, certo? Então, vamos analisar aqui. Nós temos aqui, nessas duas primeiras colunas, né, as possíveis combinações, que nós já fizemos aqui na letra A, nós entendemos, só que eu vou ter que apagar. Se está falando o contrário de M, aonde está verdadeiro, eu vou colocar falso. Aonde está falso, eu vou colocar verdadeiro. E isso eu fiz aqui. O contrário de M, o contrário de N agora. Como vai ser? Vai ser o contrário de N. Aonde está verdadeiro, eu coloco falso. Aonde está falso é verdadeiro. O contrário de verdadeiro é falso. O contrário de falso é verdadeiro. Pois bem, então essas duas colunas aqui, nós já entendemos a regra. Agora, olha só. Aqui está pedindo para analisar o contrário de não M e não N. Então, vou analisar essas duas aqui, tá? Qual regrinha, tá? Só vai ser verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiro. Deixa eu apagar aqui porque está muito bagunçadinho. Pois bem, só vai ser verdadeiro por esse conectivo lógico aqui, né, o E, se as duas proposições forem verdadeiras. Só vai ser verdade, só vai ter essa ocorrência na quarta linha. Uma, duas verdades, então é verdadeiro. Já nessa linha só tem uma verdade e aqui as duas falsas. Então aqui está tudo falso, certo? E aqui simplesmente ele está pedindo, ó, esse é o resultado que vocês podem ver que está aqui do lado. E ele está pedindo o contrário disso, então eu só vou inverter. Aonde está falso, eu coloco verdadeiro, e aonde está verdadeiro, eu coloco falso. Com isso, na letra C, eu tenho essa sequência aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Que também não é, porque tem que ser dois falsos e dois verdadeiros. Então, aqui também está errado. Continuando aqui, na alternativa D, tá? Vamos resolver as possíveis combinações. Então, a proposição M, proposição N, as possíveis combinações, né, das quatro linhas. Ok. O contrário de M, o que isso quer dizer? Aonde é verdadeiro, é falso. Aonde é falso, se torna verdadeiro. Fiz isso para as demais linhas. Ok. Contrário de N, eu inverto também. Ah, por que eu estou fazendo isso? Tá? Uma diquinha que eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu só inverto o valor da proposição. Tá? Voltando aqui. No N, então aqui é verdadeiro, vai ficar falso, falso vai ficar verdadeiro, verdadeiro vai ficar falso, falso vai ficar verdadeiro. Pois bem, aqui eu vou analisar o contrário de o não de M e o não de N, mas o que? Mediante o conectivo lógico E. E qual que é a regrinha? É a mesma que se aplicou aqui, ó, tá? Só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiros. Então, eu comparo essa linha, duas falsas não pode ser, uma verdadeira só, e aqui as duas. Então, aqui vai ter só uma ocorrência de verdadeiro, né? E o resto é tudo falso, ok? Agora, nessa penúltima coluna, está falando o quê? É M e o conectivo lógico E de novo. Para ser verdadeiro, né? Só será verdadeiro se as duas forem o conectivo lógico forem V. Então, nenhum desses casos aqui, aqui, ó,
vou analisar aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui não, só vai ter um verdadeiro só e 2 falsos. As demais são falsos aqui. Ok? Para identificar a última coluna aqui, tá? Tá falando o seguinte, a regrinha, só será verdadeiro se as duas proposições forem V. Por que eu digo isso? Eu sei disso, porque o conectivo lógico é o E, tá? Aonde que ele tá? Aqui, ó. Certo? Só o que nós vamos analisar, tá? Esse daqui, ó, é o conectivo principal. Ó, aqui é o meu conectivo principal dessa coluna da tabela verdade. Eu vou analisar essa coluna, né? Ó, tá vendo que eu até coloquei uma setinha para cá? E essa coluna aqui. Então, a regrinha que é? Só se forem duas verdadeiras. Então, ó, aqui tem uma só verdadeira, duas falsas e uma verdadeira. Nenhuma dessas combinações teve 2V. Então, automaticamente é tudo falso. E aí, volto aqui de novo para analisar o enunciado do exercício. Tenho lá agora uma que é tudo falso. Então, a letra D também não vai corresponder, não é essa combinação aí que ele está falando de 2 valores falsos e 2 valores verdadeiros. Deixa eu voltar aqui. Agora, a letra E, que automaticamente nós identificamos aí que vai ter 2 valores verdadeiros e 2 falsos, coisa que não aconteceu ainda até agora, tá? Pois bem, vamos entender a cada uma dessas colunas aqui da nossa tabela verdade, tá? Eu tenho duas proposições M e N. Para saber quais são os números de combinações, eu faço 2 elevado a N, onde N é o número de preposições que eu tenho, faço 2 vezes 2, tenho igual a 4. Então, eu tenho uma combinação, 1, 2, 3, 4 combinações. Eu começo com o quê? VV, FF e depois eu inverto e aí vocês vão ver que não existe uma quinta combinação, tá? Nesta coluna aqui, ele está falando o não M. Basta eu inverter os sinais de M. O que eu fiz? Só inverti para cá. O não N, tá? A mesma coisa, eu inverto os sinais e trago para cá. Aonde que era, por exemplo, de M, era verdadeiro, vem falso. N, aonde que era verdadeiro, vem falso. Ok? Agora, tá falando aqui, ó, não N, não M, e o conectivo aqui é o inclusiva, ou N. Aí, qual que é a regrinha que eu coloquei aqui para que a gente pudesse validar isso daí? Nesta coluna aqui, nós vamos validar o não N, não M, né? Ou o N. Aqui está aqui. E a regrinha só será verdadeiro se uma for verdadeiro. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho... se ao menos uma for verdadeiro. Tá aqui, ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Essas duas aqui são falsas, tá vendo? Ó, porque não tem nenhum verdadeiro. E como que eu cheguei no verdadeiro e verdadeiro aqui, ó? Analisei aqui, ó. Tem duas, mas uma é verdadeira. Aqui as duas são verdadeiros. Aqui as duas são falsos e aqui vai ser verdadeiro também,
porque eu tenho uma e duas, um verdadeiro e um não verdadeiro. E um F, né? Que aí dá pelo menos uma aí para responder essa coluna. Aqui é a mesma coisa, não N e M. Então, eu vou analisar essa e essa daqui. A regrinha é, só vai ser verdadeiro aquela linha onde tiver pelo menos uma das proposições como verdade, tá? A regrinha tá aqui. Então, não N e M. Tem um V aqui, então é verdadeiro. Não N e M. Verdadeiro, porque tem duas. Não NF e não IM. Os dois são falsos, então não pode ser verdadeiro. Só é verdadeiro quando ao menos uma delas for verdadeira. Então tá falso aqui. E a quarta linha, verdadeiro e falso. Tem pelo menos uma, então continua verdadeiro. E aí, nós temos aqui, agora mudou o conectivo lógico, tá vendo? Ó, agora o conectivo lógico é E, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Aqui era O e aqui é E. Então, só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Então, eu vou analisar aqui, neste caso, quais as colunas que está me pedindo. Deixa eu limpar um pouquinho aqui para a gente ficar mais fácil para ver. Está pedindo essa coluna aqui e essa coluna aqui. Certo? Está passando as duas aqui, ó. Essa para cá e essa para cá. A regrinha do conectivo lógico E diz o seguinte, ou seja, é igual, junto, né? As duas proposições têm que ser verdadeiras. E essa é a regra do conectivo lógico E. Tenho aqui verdadeiro e verdadeiro. Opa, tenho duas verdadeiras, então é verdade. Tenho um falso e um verdadeiro, então é falso. Tenho um verdadeiro e um falso. E, consequentemente, isso aqui é falso. Tenho duas verdadeiras, logo, a resposta seria verdadeira, tá? Se vocês forem analisar aqui, eu tenho dois verdadeiros e dois falsos. E a alternativa que é a correta, então, para validar a respectiva pergunta aqui de dois falsos e dois valores verdadeiros. Desse daqui, tem alguma pergunta? Posso passar para o seguinte? Se ninguém se manifestar, eu continuo aqui, pessoal. Como eu entrei atrasada, então eu peguei por cima, sabe? Aí eu vou ter que pegar depois da internet para poder entender essa parte das preposições, por que que esse sinalzinho para baixo significa E e o outro para cima, sabe? Então pode continuar a aula, não tem problema. Tá, ô Patrícia, eu vou então só reforçar o combinado. Com vocês ainda não tinha usado essa palavra combinado, mas é o seguinte, para vocês se reverem isso com mais calma, eu recomendo que depois estou gravando a aula e vocês revejam tanto a teleaula depois e também revejam a aula atividade, tá? Os conectivos lógicos, eu coloquei uma colinha dele, um resumo dele aqui para vocês. E cada um, por exemplo, a conjunção, o E é o símbolo de circunflexo, e assim, respectivamente, os demais. Aí, cada um desses conectivos, ele tem as suas regras para ser verdadeiro. Então, Tá. eu não inventei essas regras. Lembra que nós estamos vivendo no tempo mais fácil, eu apenas Uhum.
eu apenas, e todos nós, né? Nós só obedecemos o que está ali, o que alguém já pensou nas regras e aplicamos, e com isso fica mais fácil, né? A nossa vida. Pois bem, agora é a quarta questão. Lembra que eu falei para vocês que o raciocínio lógico e matemático ele vai ajudar até na construção da melhor dialética, porque eu penso que essa questão do raciocínio lógico, se existe uma verdade, uma verdade e um verdadeiro e um falso, automaticamente a terceira opção de meio falso, meio verdadeiro, mais ou menos, não existe. E isso eu acredito que até psicólogos, psiquiatras, até mesmo psicólogos forenses, eles devem usar isso para saber se o acusado, né? Porque você não pode falar que a pessoa é réu, você tem que falar que ela é acusada. Está mentindo ou não. E isso também facilita muito a questão do nosso raciocínio, e depois a gente pode até identificar aí possíveis mentirinhas. Então, olha só. A quarta questão, nós temos 3 preposições. A preposição P, Q e R, e a proposição P diz que Guilherme é engenheiro. A proposição Q diz que Anderson é advogado. Então, se alguém tiver alguém na família que hoje que é advogado, parabéns aí, que hoje também, além do dia do estudante, é o dia do advogado. E a proposição R é Juliana médica. Com base nas proposições P, Q e R, traduza corretamente cada uma das proposições compostas apresentadas abaixo. Então, nós temos aqui, tá, as 4 proposições compostas aí. Vou pegar aqui para vocês a regrinha e vou colá-la lá de novo. Vamos usar esse conectivo lógico de novo. Tirar um instantâneo. Vou colar aqui do ladinho. Ctrl V. Pois bem. Então, a primeira proposição aqui, a letra A, tá? Ela está falando o quê? Ó, a R, o que é o Vzinho para cima? Não é o ou? Uai, por que eu não quero pegar aqui? Deixa eu ver isso aqui. Agora sim. Tá vendo, ó? Ou, não que. Então, como que a gente vê a proposição R? R é o quê? Juliana é médica. Ou Anderson é advogado, mas está falando não que. Então, Juliana é médica ou Anderson não é advogado, tá? Porque o sinalzinho de tio aqui significa contrário daquela proposição. No caso, contrário de quê? Na letra B, o que nós temos aqui, ó? E, tá vendo, ó? O sinalzinho de V aqui, tá vendo? E depois a proposição, o conectivo lógico principal, que é a setinha para a direita, que é se, então, é um condicional. Então, vamos ler aqui o B. Se, o P, o que é? É o Guilherme. Então, ó, tá assim, ó, se, porque tá vendo aqui, ó, que é o conectivo principal. Se Guilherme é engenheiro e Anderson é advogado, porque o que é o que? Né? É o Anderson que é advogado. Então, Juliana é médica. Nós usamos o condicional aqui. Qual que é o conectivo aqui, lógico? Então, R, tá vendo aqui, ó, o R da Juliana? Continuando. Aqui, a letra C, tá? Nós temos o quê? Não P e R. Então, o que P é? P Guilherme é engenheiro. Então, ao contrário de P é o quê? Guilherme não é engenheiro. E Juliana é o quê? Médica.
certo? A letra D, que, se, então, Sim. contrário de R. Então, é assim, se Anderson, Anderson aqui, é advogado. se Anderson é Anderson é advogado, advogado. então Juliana A é médica. Juliana Não é é médica. médica, Não é porque médica, aqui porque é o tá não. negando aqui. A alternativa tá falando o seguinte, qual que é aqui nós temos agora o conectivo principal? Olha aqui, ó, é o se somente se, tá vendo? E aqui tá falando o quê? Que e contrário de R. Então, que é o quê? Anderson é advogado, então aqui eu já respondi a primeira parte. E Juliana é o contrário, né? Então, Juliana não é médica, se somente se Guilherme é engenheiro. Basta eu identificar aqui os valores de cada uma dessas proposições e depois interpretar também os conectivos lógicos e aí eu, através desse esquema matemático, eu consigo ler as informações dessas proposições aqui acima. É apenas uma leitura. O último exercício também vai falar a respeito disso, tá? Aqui é só uma interpretação do que são os conectivos lógicos, né? E somado à informação de cada uma das proposições. Tudo bem, pessoal? Uhum. Agora, selecionar tudo. Vamos para o quinto exercício. O quinto exercício, vamos ler o enunciado. Para avaliar a validade de argumentos, um dos recursos que podem ser utilizados é a tabela verdade, que é essa tabelinha que nós montamos, inclusive, no exercício 3, na qual podemos avaliar os valores lógicos relativos a cada proposição simples envolvida e de que forma esses valores são relacionados entre si para o estudo dos argumentos apresentados. Por meio dos valores lógicos assumidos pela proposição composta que o caracteriza. Com base nesse tema, considere a proposição composta indicada no que segue, construída a partir das proposições simples P e Q. Então, aqui está a combinação e como que a gente lê isso daqui, ó? P, então, Q e não que. Se, somente se, P ou que. Aí está pedindo lá. Construa a tabela verdade associada a uma proposição composta, classificando-a como tautologia, contradição ou contingência. Considere a última coluna. O que está em azul aqui, eu coloquei com uma diquinha. Então, por exemplo, quando essa última coluna for tudo V, é uma tautologia. Quando for tudo F, é uma contradição. Tudo F é contradição. E quando for contingência, vai ter valores tanto verdadeiro quanto falso, tá? Mas isso considerando o quê? A última coluna, ok? Então, olha só. Construindo essa tabela verdade associada à proposição, a qual depende de duas proposições simples, P e Q. Falou em algum momento aqui em cima, aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a proposição simples P e a Q. As possíveis combinações são 4, porque nós já fizemos isso nos dois exercícios. Eu elevo 2 ao número de proposições, faço aqui 2 vezes 2, 4. E aqui está falando o quê?
mais um conectivo lógico aqui. Vamos pegar ele, vamos fazer a colinha dele de novo lá. Deixa eu ir rapidinho aqui. Pois bem, tá aqui os conectivos lógicos. Pois bem, ó, P, C, então, Q, certo? Essa linha aqui que nós estamos trabalhando. Qual é a regrinha? Lembrando, pessoal, isso eu não fantasiei, isso tá no material de vocês e vocês têm que, por exemplo, após a leitura, só que eu coloquei aqui em azul para ficar mais fácil o entendimento de vocês, mas lembrando que para nós é muito tranquilo, porque nós só estamos aplicando regras, tá? É como, por exemplo, vou virar à esquerda, eu vou sinalizar, estou andando com um veículo, eu vou sinalizar para quem vem atrás saber o que está fazendo. Eu estou obedecendo regras. Aqui é a mesma coisa na matemática. Qual que é a regrinha para essa condicional aqui ser verdadeira? Quando as duas são V, quando a primeira for F. Então, vai ser verdadeiro quando as duas são verdadeiras ou quando a primeira... peraí. Quando as duas são V. Ou quando a primeira é F. Então, aqui, as duas são verdadeiras. Ou aqui, a primeira é verdadeira. Aqui, ó, eu acho que eu coloquei erradinho, tá? Eu tô tentando ler certinho, mas não é. Então, considera esse valor aqui, tá? As duas verdadeiras e a primeira verdadeira, tá? Então, tá aqui, ó. Verdadeiro e aqui falso. Não, quando a primeira é F, tá certo, gente, perdão. Aqui no caso a primeira é verdadeira, então é falso mesmo, eu acabei me confundindo. Deixa eu começar tudo de novo essa coluna aqui, tá? Olha só, qual que é a regrinha? Vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiros ou quando a primeira for F. Então, as duas verdadeiros, verdadeiro, a primeira é verdadeira, então é falso. A primeira aqui é falso, então ela valida verdadeiro. Pois bem, eu apliquei a regrinha certinho aqui, sim, não tem erro não, foi um erro de interpretação minha, por isso peço desculpa. Na tabela aqui, contrário de que? Eu simplesmente vou inverter os valores de que aqui e pronto, certo? Já está feito aí. A outra coluna aqui é P e C somente, e C então que, e contrário de que. Então, eu vou analisar essas duas aqui, certo? Mas aí, qual que é o conectivo lógico aqui? O conectivo lógico não é esse daqui, ó. O E aqui, ó. Tá vendo aqui o símbolozinho, ó? Então, qual que é a regra do conectivo? Só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Por caso, isso é uma regrinha do conectivo lógico E. Então, analisando essas duas colunas aqui, a única linha que vai ser duas proposições verdadeiras vai ser na última coluna e, consequentemente, as demais são falsas, tá? A regrinha agora para proposição cujo o conectivo lógico é inclusivo, ou, tá? Então, tá falando aqui, ó, P ou Q. Eu vou analisar, então, essas duas colunas aqui. Qual que é a regrinha para cá, tá? Só será V se ao menos uma for V. Então, aonde for V, tiver pelo menos uma verdadeira aqui, vai ser verdadeiro. A única linha que que não tem nenhuma verdadeira é a última, então ela é F. As demais são verdadeiros. Pois bem, agora nós levamos isso para cá
né? Porque está passando essa proposição aqui. E também a segunda proposição aqui. Só que qual que é o conectivo lógico? Está falando aqui, ó. E se somente se. Qual que é essa regrinha? Só será verdadeiro se as duas forem verdadeiro. É essa a regra do conector lógico desse símbolo aqui. Então, aqui, analisando essa e essa, tem algum verdadeiro? Não, então é falso. Aqui tem as duas verdadeiras? Não, tem uma só, então é falso. Falso e verdadeiro também é falso. Verdadeiro e falso, logo é falso também. E aí ele pede para analisar se isso é uma tautologia, se é uma contradição ou se é uma contingência, tá? Como que eu vou saber se é uma tautologia? Quando esse resultado for tudo verdadeiro. Coloquei a colinha aqui. Quando eu vou saber que é uma contradição? Quando for tudo F, que foi o resultado dessa coluna aqui. E o contingência é quando tenho valores verdadeiros e valores falsos, ok? Aqui posso seguir adiante, pessoal? Pode. Deixa eu apagar aqui. Agora nós vamos para... Vou colar aqui já a tabelinha dos conectivos lógicos, porque se precisar, bem. Se não precisar, nós vamos ser felizes da mesma maneira. Agora, então, é a sexta questão, né? Aqui também basta nós interpretarmos o que está pedindo aqui, tá? É uma interpretação de textos aqui. E, claro, eu pensando nas formas geométricas, enfim, tá? Então, olha só. Fala o seguinte, analise a seguinte sequência de informações. Então, eu tenho 4 afirmações. A afirmação 1 diz o seguinte, todo losango é um retângulo. A afirmação 2, todo retângulo é um quadrado. A afirmação 3, todo quadrado é um polígono regular. Das afirmações 1, 2 e 3, podemos concluir que a afirmação 4, todo losango é um polígono regular, tá? A respeito das informações apresentadas, analise as seguintes asserções e a relação propostas entre elas. Quais são essas asserções? A primeira e a segunda, tá? A primeira asserção diz o seguinte, se as afirmações 1 e 2 e 3 são verdadeiras, logo existe um erro lógico ao concluir a validade da afirmação 4. Porque a asserção 2 diz o seguinte, a afirmação 1 apresenta um erro material, tá? E aí eu coloquei a observação seguinte para que nós possamos entender que a asserção 2 é verdadeira e a primeira é falsa, tá? Supondo que as informações 1 e 2 são verdadeiras, podemos concluir que a afirmação 4 também será verdadeira, porque é o que está falando aqui, né? Pois bem. Logo, sendo uma sequência 1, 2, 3. Sendo assim, não existe erro lógico na estrutura do argumento apresentado. Logo, a asserção 1 é falsa, porque está falando que existe um erro lógico para validar a informação 4. No entanto, a afirmação 1 apresenta uma informação falsa, já que nem todo losango é um retângulo, tá? Aí, se depois vocês quiserem procurar lá as formas geométricas, pode fazer isso daí, tá? O que implica na presença de um erro material nessa informação. Dessa forma, a asserção 2 é verdadeira e, portanto, a alternativa D é a correta, tá?
Porque aqui, se as 3 estivessem certas, supondo, a quarta também estaria. E aqui fala que existe um erro na quarta. Só que, na verdade, a afirmação 1 apresenta um erro material, porque tem a informação de que nem todo losango é um retângulo, tá? Sobre essas questões de errinho aqui, ó, eu estive pensando a questão do tempo e eu também não coloquei aqui sobre o erro material, tá? Mas isso tem lá no material da aula atividade de vocês, da teleaula, perdão, tá? Agora eu vou pegar o 7º exercício. Bom, pessoal, eu coloquei aqui a colinha para a gente poder rever os conectores lógicos em cada um, tá? E vamos lá. O 7º diz o seguinte: construa as tabelas verdades a cada uma das seguintes proposições, classificando-as como tautologia, contingência ou contradição, tá? Então, aqui a tabela verdade A fala o quê? P, se, então, não que. Ok? É isso daqui, basta eu interpretar aqui dentro da dos meus conectivos lógicos. Então, eu tenho 2 proposições simples, então, consequentemente, eu tenho 4 combinações. A segunda, por que eu fiz primeiro o não que? O não que não é só o contrário de que, então, onde está verdadeiro eu coloco falso, onde que é falso eu coloco verdadeiro, ok? Já a última coluna aqui, ela tem, para comparar P e se somente, se então, contrário de que, não que. Então, eu vou analisar essa e essa daqui. Quando a regrinha são, quando vai ser verdadeiro? Tá? Aqui, ó. Quando as duas são V ou quando a primeira é falsa. Tá? Essa é a regrinha. Então, as duas são verdadeiras aqui? Não. A primeira é falsa? Então, é falso, certo? Aqui, duas são verdadeiras. Então, tá falando a regra aqui. Então, é verdadeiro. Aqui eu tenho uma falsa e uma falsa. Mas o importante é que a primeira aqui seja falsa. E aqui eu também tenho uma falsa e uma verdadeira. Então, automaticamente são verdadeiras aqui. Como aqui nessa coluna eu tenho respostas falsas e verdadeiros, não está tudo nem tautologia e nem contradição. Então, aqui é uma contingência, porque tem valores lógicos em F e valores lógicos em V. A segunda tabela diz o seguinte: as regrinhas estão aqui embaixo, são as duas proposições da mesma maneira, certo? Deixa eu pegar aqui, eu vou trazer os conectivos aqui para ficar mais fácil. Aqui, porque depois senão não... Opa!
Pois bem. Aqui a primeira coluna. Vamos entender aqui. O conectivo principal aqui. Opa, peguei, tá aqui. O conectivo principal é aqui, ó, o C, então. E aqui tá falando o quê? P e ou que, ou o contrário de que? C, então, P e contrário de P. Então, nós vamos primeiro fazer as possíveis combinações para as duas proposições simples. A coluna de contrário de P, simplesmente eu vou inverter esses valores, aonde está verdadeiro vai ser falso, aonde que está falso vai ser verdadeiro. Contrário de quê? Eu simplesmente vou inverter os valores, onde está verdadeiro vai ser falso, onde está falso vai ser verdadeiro. Aqui a coluna que está falando o quê? P ou não que. Então, eu vou analisar... Não é, é que e não que. Então, eu vou analisar, então, essas duas colunas aqui, ó. Deixa eu ir apagando. Essa e essa, ok? Qual que é a regrinha aqui do conectivo lógico de ou, certo? Que é o Vzinho aqui. Só será V se ao menos uma for verdadeira. Então, vou analisar aqui, ó. Uma, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui, falso e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro e falso e verdadeiro, verdadeiro. Por que isso? Eu simplesmente obedeci à regra que está falando aqui, ó. Só vai ser verdadeiro se ao menos uma for verdadeiro. Aqui na penúltima coluna está falando o quê? P e não P, certo? Então, eu vou analisar essa daqui e essa daqui. Qual que é a regrinha para o conector lógico E? Por que que eu sei que é E? Por causa dele tá aqui, ó, tá? Não tá escrito assim, ó, P e não P. Tá escrito de forma lógica. P e não P. Certo? A regrinha para esse, as duas proposições têm que ser verdadeiros, certo? No caso, analisando aqui só tem uma, analisando aqui só tem uma, analisando aqui só tem uma, analisando aqui só tem uma. Então, automaticamente, todas aqui vai ser F. Por quê? As duas proposições teriam que ser verdadeiras. A última coluna é o que nós vamos fazer agora, que é o quê? Nós vamos comparar aqui, ó, essa coluna com essa coluna aqui, certo? Qual que é o conectivo lógico principal? É o C, então. Qual que é a regrinha para ele? Quando as duas são verdadeiras ou quando a primeira é falsa. O conectivo o conectivo lógico é o C, então. Analisando aqui, está falando as duas são verdadeiras, então nenhuma aqui, nenhuma das quatro combinações, as duas são verdadeiras. Tem sempre uma verdadeira e uma falsa, certo? Para as quatro combinações. Ou quando a primeira é falsa, a falsa é a segunda, então automaticamente é tudo F. E aí eu tenho aqui um caso de quando é tudo F, é uma contradição. Quando é tudo V, tautologia, e quando é tudo F, contradição. A segunda alternativa, a C, perdão, tá?
Vamos levar isso aqui para baixo para nós vermos os conectores. Olha só. P e Q ou R. No caso aqui, eu tenho 3 proposições, então eu faço, perdão, 2 elevado a N, que é 3, 2 elevado a 3, eu tenho 8 combinações. Então, eu tenho as 8 combinações aqui. Certo? Aqui está falando P e Q. Tá vendo a combinação, o conector lógico E aqui? Só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Se todas as proposições, né, no caso, as duas proposições forem verdadeiras. As duas proposições forem verdadeiras. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E os outros aqui, vocês podem ver que não tem mais duas proposições verdadeiras. Vai ser sempre um falso de um lado ou falso do outro, tá? Por isso, só vai acontecer V nas duas primeiras combinações. Pois bem, eu vou analisar então agora essa coluna e a coluna de R, a proposição R, tá? Qual que é o meu conectivo principal? É o... Cadê aqui? É o conectivo lógico. Aqui eu acabei errando, é o conectivo lógico inclusivo, mas a regra está aqui. Aqui está, é o inclusivo aqui. Tá? A regra é... Vamos e depois eu volto lá nas regras, mas aqui eu copiei essa informação, está errada. Mas a resposta vai ser o quê? Ao analisar as duas, verdadeiro, quando a primeira for... quando ao menos uma for verdadeira. Quando for duas falsas, ó, aí é falso. E neste caso aqui, eu tenho, ó, verdadeiro, verdadeiro, pelo menos uma for verdadeira, certo? Essa é a regra para o conectivo ou aqui, tá? Que aqui tá, eu acabei colocando errado. Então, pelo menos uma for verdadeira. Então, tenho duas, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas falsas, então é falso. Aqui eu tenho duas falsas, então é falso. E aqui as duas falsas, então é falso também. Finalizando aqui, tenho o 8º exercício. Diz o seguinte: analise a proposição composta a seguir. A composição composta, aí depois nós vamos quebrar ela em proposições simples, ok? Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva e dinheiro trocado. Resumindo, eu acho que eu vou copiar mesmo, não tem... Pois bem, peguei aqui, ok. Resumindo, Paulo vai ao trabalho de ônibus. Eu vou colocar isso aqui, a proposição P. Paulo vai ao trabalho de metrô. Proposição Q. Ele sempre leva um guarda-chuva. Proposição R. E proposição S, ele sempre leva dinheiro trocado. No caso aqui, na hora de copiar, eu coloquei a palavra no feminino. Perdão por isso. Construa uma representação simbólica para que a proposição composta apresentada, utilizando os conectivos lógicos adequados, e descreva o raciocínio utilizado para essa construção. Então, como que nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó, tá? Vamos entender
a evolução disso daí. Observe que a proposição composta, Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, que integra a proposição e estudo, pode ser traduzida como Paulo, P ou Q, né? Que é o operador conectivo lógico aqui, né? O E é esse e o OU é esse. Então, ou ele vai de ônibus ou de metrô. Por se tratar de uma disjunção observada pela presença do termo ou, a gente encontra isso daqui, né? Ó, ou aqui. E aí a gente substituiu ele pelo conectivo lógico. Além disso, a proposição composta, ele sempre leva um guarda-chuva e dinheiro trocado. Integrante da proposição em estudo pode ser traduzida como R, E, tá aqui, ó, S, por se tratar de uma conjunção evidenciada pelo uso do termo E. Logo, esse E é um conectivo lógico que ele é representado em formato de til, de acento circunflexo, perdão. Como a proposição composta em estudo pode ser reescrito na forma: se Paulo vai ao trabalho de ônibus ou metrô, então ele sempre leva um guarda-chuva e dinheiro trocado, o que indica a presença da condicional pelos termos se e então. Então, independente se ele vai de ônibus ou de metrô, ele sempre leva o guarda-chuva dele e o dinheiro trocado. O guarda-chuva e o dinheiro trocado. E aqui está o conectivo ou. Paulo vai trabalhar de ônibus ou metrô e sempre ele leva o dinheiro e o guarda-chuva, tá certo? Para isso, eu usei também, mais uma vez, as regrinhas que estão presentes lá no exercício 3. Aqui, ó, tá? Se Paulo vai trabalhar de ônibus ou metrô, ele sempre leva o guarda-chuva e o dinheiro trocado. Claro que digamos, vamos pensar que é uma pessoa que vive numa metrópole, às vezes sai de casa, tá chuva, às vezes tá sol, tem 4 estações num único dia, tá? Então, pessoal, nisso nós terminamos o último exercício, já estamos em cima da hora, lembrando que vou disponibilizar isso daqui gravado para vocês depois. E vocês revejam a partir de sexta-feira, não somente a aula que nós vamos ter na sequência, mas também a aula atividade para que você possa entender o passo a passo de como foi resolvido essas questões aí, tá? Antes de finalizar, eu gostaria de reforçar a vocês a importância de vocês entrarem às 8h35 no Teams